A camisinha feminina é um método contraceptivo que pode substituir a pílula anticoncepcional, para proteger contra a gravidez indesejada, além de proteger contra infecções sexualmente transmissíveis como HPV, sífilis, ou vírus da imunodeficiência humana. A camisinha feminina tem cerca de 15 cm de comprimento e é formada por dois anéis de diferentes tamanhos que são unidos formando uma espécie de tubo. O lado do anel mais estreito da camisinha é a porção que precisa ficar no interior da vagina, e é fechada impedindo a passagem dos espermatozoides para o útero, protegendo a mulher das secreções masculinas. Como colocar corretamente? Para colocar de forma correta e não incomodar, deve-se segurar a camisinha com a abertura para baixo, apertar no meio do anel menor que fica para cima, formando um 8 para introduzi-lo mais facilmente na vagina. Escolher uma posição confortável, que pode ser agachada ou com uma das pernas dobradas. Introduzir o anel em forma de 8 dentro da vagina deixando cerca de 3 cm de fora. Para tirar a camisinha, depois da relação, deve-se segurar e rodar o anel maior que ficou fora da vagina, de forma a não deixar que as secreções saiam, e depois deve-se puxar a camisinha para fora. Após isso, é importante dar um nó no meio da camisinha e jogá-la no lixo. Este método é ótimo porque, além de evitar uma gravidez, também impede a transmissão de doenças. No entanto, para quem está apenas tentando evitar uma gravidez, existem outros métodos contraceptivos que se pode usar. Veja os principais métodos contraceptivos, suas vantagens e desvantagens. Assista o vídeo seguinte e confira com maior detalhe como utilizar a camisinha feminina corretamente. Camisinha feminina, como colocar e o que não fazer. 66.000 visualizações. 719. Inscreva-se a 5 erros mais comuns na hora de usar a camisinha feminina. Alguns dos erros mais comuns que diminuem a eficácia da camisinha incluem 1. Colocar a camisinha e depois de iniciar a relação. A camisinha feminina pode ser colocada até 8 horas antes da relação sexual. No entanto, muitas mulheres apenas a utilizam após ter iniciado o contato íntimo, impedindo apenas o contato com o esperma. No entanto, algumas infecções como herpes e o HPV podem ser transmitidas pela boca. O que fazer? Colocar a camisinha antes do contato íntimo ou logo após iniciar a relação, evitando o contato direto da boca e do pênis com a vagina. 2. Não verificar a embalagem antes de abrir. A embalagem de qualquer camisinha deve ser observada antes da utilização, para verificar se existem furos ou danos que possam comprometer a segurança do método contraceptivo. Porém, este é dos passos mais facilmente ignorados durante todo o processo de colocação. O que fazer? Verificar toda a embalagem antes de abrir e consultar o prazo de validade. 3. Colocar a camisinha de forma errada. Embora seja fácil identificar o lado da abertura da camisinha, em algumas situações a mulher pode ficar confusa, acabando por introduzir o preservativo feminino ao contrário. Isto faz com que a abertura fique para o interior e o pênis não consiga entrar. Nesses casos, o pênis pode passar entre a camisinha e a vagina, anulando o efeito desejado. O que fazer? Observar corretamente o lado da abertura da camisinha e introduzir apenas o anel menor, que não está aberto. 4. Não deixar uma parte da camisinha de fora. Após colocar a camisinha é muito importante deixar um pedaço de fora, pois isso permite que a camisinha não se mova e evita o contato do pênis com a parte externa da vagina. Assim, quando a camisinha é mal colocada, pode levar a que o pênis entre em contato direto com a vagina, aumentando o risco de pegar infecções sexualmente transmissíveis ou engravidar. O que fazer? Depois de colocar a camisinha no interior da vagina, deve-se deixar cerca de 3 cm de fora, para proteger a região externa. 5.
Não utilizar o lubrificante durante a relação. O lubrificante ajuda a reduzir a fricção durante o contato íntimo, facilitando a penetração. Quando não existe lubrificação suficiente, o movimento do pênis pode criar muita fricção, podendo levar a rasgões na camisinha. O que fazer? É importante utilizar um lubrificante à base de água adequado.